O Azure DevOps é uma ferramenta muito interessante, não é mesmo? E principalmente quando a gente conhece todo o potencial dessa plataforma. Então a gente entra nesse nosso curso Azure DevOps Mão na Massa, onde hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a parte de repositórios. E aí pessoal, tudo certo? No Júlio Arruda e estamos aqui hoje no canal para mais um vídeo desse nosso curso Azure DevOps Mão na Massa, né? Onde a gente vai falar um pouquinho aqui, mostrar as principais funções, um pouco do que é essencial para você aprender a usar a ferramenta aí no seu dia a dia, ter um conhecimento bacana aí e útil da plataforma, né? Nos últimos vídeos a gente viu aqui um pouquinho sobre o que é o Azure DevOps, a gente viu também um pouco das configurações ao nível de organização global. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho de algo mais interessante, mais legal talvez, que seja como funciona aqui a parte de repositórios do nosso Azure DevOps, beleza? Mas antes de seguir, já desce aqui um pouquinho, clica no botãozinho inscrever. Se não tiver inscrito, clica no joinha, isso ajuda bastante a engajar os conteúdos do canal e deixa nos comentários aqui o que você está esperando dessa série. Tá tendo um público bem legal, então acho que vocês devem estar curtindo, né? Então deixa seu like e comenta aqui também. Bom, estamos aqui no meu Azure DevOps, no projeto que a gente já criou nos últimos vídeos aqui, que é o projeto chamado Mão na Massa, né? Essa é a tela inicial do nosso projeto. Aqui a gente consegue ver ali algumas informações iniciais. Você pode ter um atalho aqui, você pode ter status do projeto. Aqui ele mostra pra gente a visibilidade, né, se ele é público ou privado. A gente pode convidar membros aqui a participar desse projeto para contribuir com ele, né? A gente consegue ver dashboards, embora essa parte não seja o foco. Vamos dar uma passadinha rápida aqui, né? Porque do jeito que tá não tem muito o que mostrar por ele, então a gente não vai um vídeo inteiro só para aprofundar nisso, né? E aqui, ó, nessa parte de dashboards, você consegue montar mesmo, bom, o nome já diz dashboards, que é para você acompanhar o que está acontecendo no projeto. Então você pode vir aqui, ó, e adicionar um widget. E aqui, ó, você consegue vir, por exemplo, adicionar para você ver todos os work items atribuídos a você. Ou então, pipelines, como é que estão, uso de pipelines, ó, gráfico do burn down, gráfico de work item, qualidade de código, um monte de coisa aqui você consegue colocar. Até tem aqui um meu antigo, acho que isso aqui nem funciona mais, mas vamos ver. Que aqui a ideia era trazer uns vídeos aqui pro... ó, nem funciona mais, mas isso aqui era uma extension que eu tinha feito pro dashboard para poder vocês acompanharem vídeos direto aqui, mas isso aqui já é bem antigo, não rola mais. Mas então, você consegue acompanhar várias e várias informações aqui, ó. Você pode ter vários dashboards aqui dentro, tá? Para você poder ter informações diferentes aqui, de exibições diferentes, para que pessoas diferentes possam ver. Você pode ter o wiki aqui também, que é bem legal, que o wiki serve para quê? Para você basicamente documentar o seu projeto, né? Então é um arquivinho Markdown ali, uma estrutura de arquivos em Markdown, um repositório Git separadinho para você trabalhar só com documentação, tá? Em dados Markdown, e você consegue ter ali toda uma documentação bacana do projeto. É bem legal e útil, vale a pena vocês testarem, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em repos. Não vamos seguir na ordem, não, vamos em repos, que eu tenho certeza que é a primeira coisa que vocês vão querer ver e entender como funciona, tá? Então, ó, quando a gente clica em repo aqui de um projeto recém-criado, a gente vai acabar caindo nessa tela aqui. Por quê? Porque quando a gente cria um projeto novo, automaticamente o Azure DevOps ele cria um repositório para a gente. Só que esse repositório que ele está criando está vazio, não tem nada. Por isso que ele está aparecendo desse jeito aqui, falando para você basicamente, vamos começar a trabalhar com Git? E aí, ó, ele está te mostrando como é que você clona, ou como é que você envia um repositório que já existe para cá, ou importar um repositório de outro lugar, que pode ser interessante, caso você esteja atuando numa migração de ferramenta. Ou você pode só vir aqui, ó, e inicializar ele com um arquivo README e um arquivo gitignore, como por exemplo do Visual Studio. E aí, ó, você inicializa ele e voilá, temos aqui o nosso repositório Git, né? E aí, ele funciona basicamente da maneira que você já conhece outras ferramentas, tá? Então, é um Git, um controle de versão, com uma linha de comando que você clona para sua máquina e começa a trabalhar. Aqui, tanto que não tem segredo nenhum. Aqui é a visualização, né? Onde a gente consegue ver os arquivos que existem, a gente consegue ver o conteúdo desses arquivos, a gente consegue ver o histórico de alteração dele, como não teve alteração nenhuma, mas então ele mostra só esse commit inicial, mostra quem fez o commit, que é bastante interessante.
E aqui, se você clicar, você consegue ver em detalhes o que foi incluído. Se isso fosse uma alteração, ele poderia estar comparando com outro para ver o que mudou, o que não é o caso. Se você clicar aqui, ó, você consegue ver todas as branches que existem dentro desse repositório. Esse não é um curso de Git, o curso de Git está aqui no topo da tela, aqui no cantinho para vocês, que é o Git Mão na Massa, onde eu explico como funciona o Git, né? E as principais funções. Aquele curso vale muito para cá também, tá? Então aqui a gente tem as branches. Se você não sabe direito o que é branch é uma ramificação para a gente não interferir no trabalho, mas naquele curso explica melhor. Então aqui a gente consegue ver todas as branches existentes. A gente pode criar uma nova branch por aqui, ó. E aqui a gente pode, ó, relacionar um work item que a gente está vendo aqui, ou melhor, que a gente vai ver no próximo vídeo. E aí, ó, a gente pode vir aqui e criar. E agora nós temos duas branches. Se a gente vier aqui no filtro, ó, branch main e branch dev. Mas o legal aqui é que a gente não precisa ficar restrito a uma única branch. A gente pode ter, ou melhor, a gente não precisa ficar restrito a um único repositório. A gente pode ter vários. Então, ó, tá vendo que aqui tem o Git Mão na Massa, o nome Mão na Massa aqui, ó. Você pode vir aqui, clicar aqui na setinha e você pode criar um novo repositório. Então a gente vem aqui, ó, Import Repository. Aqui a gente tem, ó, o tipo do repositório. A gente tem dois tipos aqui. Por quê? Porque o primeiro deles é o Git, é o que você vai usar atualmente, né, que você está usando, que você está aprendendo em tudo quanto é lugar, toda empresa que você passar está usando. E tem esse segundo, que é o TFVC. O que é o TFVC? É um modelo de repositório que a gente já não usa mais. Ele está aqui disponível mais por questões legadas, né, para casos mais específicos. Mas ele é um protocolo que, como eu expliquei no primeiro vídeo de história do TFS, ele nasceu com o TFS lá atrás, anos atrás, e foi esse o protocolo que a Microsoft criou. Ele é um protocolo 100% conectado, onde você precisa estar conectado o tempo inteiro para conseguir trabalhar. Os arquivos ficam bloqueados quando você está trabalhando com ele. Então, assim, para hoje em dia, não é um dos melhores modelos, tá? Tá aqui para histórico, talvez valha a pena a gente ter uma noção que ele exista. E para trabalhar com ele, a gente não tem tanta flexibilidade, a gente precisa do Visual Studio, basicamente, versão completa para conseguir usar, tá? Mas assim, tá aqui para histórico. Se você tiver uma aplicação talvez mais legadona, um time mais legado, faça sentido. Hoje em dia, não mais. Vamos pro Git. E aí você pode vir aqui, ó, dar o nome do seu repositório. Você pode incluir o README e você também pode mexer aqui já incluir o Git Ignore, como a gente viu até quando a gente iniciou esse aqui. Então a gente pode vir, ó, Create. E agora temos dois repositórios aqui. Podemos, como eu falei também, ó, importar um repositório que já existe. Então eu poderia colocar aqui o link no repositório lá do GitHub, ou de um GitLab, um Bitbucket, ou outro serviço que você esteja usando, e importar ele para cá. Provavelmente você iria precisar de autenticação, então você pode vir aqui passar o usuário e a senha que tenha acesso de leitura àquele repositório para trazer. Ele migra inteiro, ele migra branches, tudo, todo histórico, sem problema nenhum, tá? E a gente consegue trazer isso para cá também, é uma ferramenta muito útil, principalmente se você usa duas plataformas de DevOps, não tem tanta necessidade de ter as duas, pode trazer tudo para um lugar só. Para migrar ali, acaba deixando esse um processo bem simples, né? E outra coisa que a gente consegue ver aqui é a parte de gerenciamento de repositórios. Eu vou abrir na outra aba aqui, mas enquanto isso, dá uma olhadinha aqui no outro menu do lado que a gente tem. A gente tem aqui, ó, nessa primeira parte, arquivos, que a gente vai ver essa view inicial baseada em arquivos. Quando você clica em commits, o que a gente vai ver são basicamente todos os commits do nosso repositório. Então não tem muito segredo. Aqui em cima a gente vai ver a estrutura de arquivos, vai ser o que você mais vai olhar. E aqui você também tem a estrutura de commits, caso você seja necessário para alguma coisa. Você consegue ligar e desligar a árvore aqui e tudo mais, tá? A gente pode trocar de branch, tudo também tranquilo. Aqui a gente consegue ver os pushes, tá? Para que serve essa tela aqui? Quando você está começando a usar o Git, que você deve ter visto naquele curso ali do lado, a gente tem uma configuração que a gente faz no nosso terminal, que é passando o usuário, o nome do nosso usuário e e-mail, né? Para que serve isso? Para que no nosso histórico de commit fale, olha, o commit dessa alteração foi feito pelo Júlio, ou esse commit foi feito pela Josefina, ou esse commit foi feito pela Patrícia, ou foi feito pelo Marcelo, enfim, para a gente poder ter essa rastreabilidade, né? Mas, entretanto, contudo, todavia, existe uma questão dentro do Git que é que você pode colocar qualquer coisa nesse campo. As ferramentas não validam exatamente se você é você, né? E aí a gente tem um problema, porque eu posso no meu Git local na minha máquina colocar o nome, sei lá, da Patrícia, do Mário, da Rafaela, de quem for. E na hora que eu fizer um commit, no histórico vai vir o nome dessa pessoa, né?
Algumas ferramentas dão soluções para isso, como por exemplo a assinatura de commit, que é o caso lá do GitHub. Você consegue assinar o seu commit com uma chave GPG ou uma chave SSH, garantindo que você é você, né? Então, os commits são sempre verificados pela sua assinatura. Se não tiver assinatura, vai estar errado ali. Mas o Azure DevOps não tem essa questão da assinatura. Ele faz o quê? Ele verifica o usuário de quem subiu e mostra pra gente aqui. Então, nessa tela de pushes, mostra que o meu usuário real, né, a minha autenticação passou por aqui e fez o commit. Se eu tivesse mudado o meu usuário, ele ia aparecer aqui outro usuário, mas ia continuar aparecendo a minha foto aqui. Entende? Porque ia saber que foi eu que enviei aqueles commits para o servidor. Foi o meu usuário, a minha senha, que enviou aqueles commits de Josefa e Maria, Patrícia, Marcelo, de quem foi, para cá. Então daria para ter uma rastreabilidade um tanto melhor nesse caso de falsificação de commit. A parte de branches também não tem muito segredo assim do que explicar, mas a gente consegue aqui acompanhar todas as branches, né? Deixa eu até abrir aqui o repositório que eu tinha criado branch. Mas a gente consegue ver aqui todas as branches que existem, a gente consegue acompanhar também quem está na frente, quem está atrás, né? Ele mostra aqui a behind e a head. A gente pode vir aqui criar novas branches, a gente vê as nossas branches, consegue ver todas as branches, consegue ver as branches que estão com stale. E aí, aqui, clicando aqui, a gente pode criar uma nova branch a partir desta branch, criar já um pull request, deletar essa branch, ver os arquivos históricos, bloquear ela, ou mesmo configurar políticas para essas branches, tá? Aqui em tags, se a gente tiver uma tag de repositório, né, no commit, falando que, por exemplo, você fechou uma versão, você pode fazer isso no Git. Falar, fechei a versão 1.0 nesse commit. A gente conseguiria ver aqui essas tags. E aqui em pull requests, basicamente, a gente tem a gestão dos pull requests. A gente pode vir aqui criar um novo pull request, né, só que não tem alteração nenhuma em lugar nenhum, mas basicamente eu falo de key branch para key branch, né? E aqui eu consigo ver meus pull requests ativos, completados ou abandonados. Agora, vamos dar uma olhadinha na tela de configurações de repositório que a gente tinha aberto aqui do lado, que eu acho que ela pode ser bastante importante, né? Aqui são todas as configurações a nível de projeto. A gente já viu a de organização, aqui são de projetos. Várias delas são bem similares, tá? Mas vamos passando dessa parte conforme a gente tiver a real necessidade, né? Então aqui, ó, na configuração a gente tem a parte de repositories e aí, ó, a gente consegue ver todos os repositórios que existem, no caso nosso demo e o mão na massa. Posso criar mais um direto por aqui? Posso, sem problema nenhum, tá? E aí, ó, aqui quando a gente vem aqui a gente tem mais opções. A gente pode procurar esse repositório e vai voltar para lá. Vamos voltar aqui. Eu posso renomear esse meu repositório. Aqui a gente precisa ter bastante atenção porque é possível, mas se esse repositório já estiver sendo utilizado por várias pessoas desenvolvedoras da empresa, ou se tiver pipelines configurados e várias outras coisas, a gente precisa se atentar porque isso vai alterar a referência de tudo, tá? Então, se alguma pessoa desenvolvedora tentar fazer um push, por exemplo, depois que você renomeou, vai com certeza dar problema se você não tiver avisado. Se você tiver avisado, a pessoa só vai lá e alterar a referência na máquina dela e está tudo certo. Então, funciona, mas tenha cautela. Se precisar fazer, lembre-se de avisar a todas as pessoas envolvidas no processo, tá bom? Então a gente tem todos os repositórios, a gente pode vir aqui, como eu falei, e deletar, se eu quiser, eu venho aqui, coloco o nome para garantir e deleto, tá? É possível, mas a gente não precisa fazer isso agora. Aqui a gente tem algumas configurações para os nossos repositórios, né, que elas vão ser para todos eles, como por exemplo, ó, o nome default da branch, né, que no meu caso é main, mas eu poderia vir aqui, ó, e trocar esse nome, colocar que seria Asdrubal, funciona para os novos repositórios, tá? Mas eu vou deixar o main, porque é o main que eu uso por padrão. Aqui a gente consegue permitir que os usuários gerenciem permissões para branches criadas, e a gente pode criar pull requests como um rascunho por default. A gente pode fazer isso. E a gente também tem aqui a parte de policies, tá? Essas políticas elas vão ser baseadas para todos os repositórios que você estiver criando, tá? Dentro da sua organização, dentro do seu projeto, melhor dizendo. E aí, ó, a gente pode vir aqui e ter uma validação do autor do commit com o e-mail, né? Então a gente pode bloquear um push se o e-mail não tiver algum pattern, né? Então aqui você pode, por exemplo, exigir que o commit, né, o e-mail do commit seja da sua empresa. Então você pode colocar aqui um pattern para validar se o e-mail tem o arroba da sua empresa, por exemplo.
Se não tiver, ele vai bloquear. Aqui é validar o file path. Então você pode bloquear o push se tiver algum arquivo. Por exemplo, você não quer que suba um MP4. Você pode vir aqui e colocar a extensão MP4 para não permitir que isso suba, para garantir que ninguém vai subir coisas indevidas. Você quer garantir que ninguém vai subir uma DLL. Você pode colocar aqui a restrição de DLL. Eu fazia muito isso em vários projetos no passado. Aqui você pode garantir case sensitive, você pode bloquear nomes reservados, o tamanho máximo de path, você pode aqui garantir também para evitar alguns problemas de Windows, por exemplo. Tamanho máximo dos arquivos, eu também uso isso aqui em conjunto com o file path ali também, às vezes, para garantir que não vão subir arquivos muito grandes. Tem gente que tenta subir literalmente vídeos no repositório. E aí não é o melhor caminho, né? Vou desligar essas coisas aqui porque eu não preciso disso nesta conta de POC. E aqui para baixo a gente tem branch policies. Lembrando que aqui, tudo que a gente configurar aqui vai ser herdado para todos os repositórios dentro desse projeto, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, nesse maisinho, e aí eu vou proteger, por exemplo, a branch default de cada repositório, ou a branch corrente e futuras branches com pattern especificado. Eu posso colocar aqui um nome padrão, branch de release, por exemplo. Eu já usei bastante isso aqui também, para poder criar alguns padrões para a empresa inteira, para todos os projetos, né? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, e exigir validação de build. Só que a gente não tem nenhuma definição de build, ele vai dar erro. A gente pode também ter alguns status checks aqui para garantir, tipo Sonar, garantir que está tudo ok. E a gente também pode incluir automaticamente revisores. Isso eu também usei muito, né, quando a gente está usando o Azure DevOps, para garantir que sempre vai ter alguns revisores ali de pull request para cenários específicos. Então a gente pode vir aqui, ó, por exemplo, e falar que na pasta de IAC do repositório, o time de DevOps vai ter que validar, o time de Infra vai ter que validar, se mexer num diretório de configuração, alguém específico tem que validar, e aí a gente consegue colocar tudo isso aqui direitinho. Isso aqui é um nível global. Você quer garantir que todo mundo vai seguir a mesma regra? É aqui que você olha. Agora não, eu quero que seja específico. Vamos voltar para a tela aqui de repositório. E a gente pode criar, por exemplo, clicar aqui, ó, no demo. Quando a gente clica nele, ele tem as próprias configurações também, tá? E aí, ó, a gente tem aqui, a gente pode habilitar ou desabilitar os forks, habilitar ou desabilitar a integração com menções no commit, com menções de work item, com gestão de permissão. A gente também pode aqui desabilitar um repositório se a gente quiser. E também aqui deixar as branches que fazem procura. Quando a gente tenta pesquisar aqui em cima, que branches ele vai conseguir enxergar as coisas. Aqui em políticas, são as mesmas políticas que a gente viu agora há pouco, só que para caso a caso. Então aqui antes você conseguiria aplicar para todos que existem, e nesse caso não. Nesse caso você está aplicando exclusivamente um a um, tá? E aqui quem tem permissão nos seus repositórios, nas suas branches e tudo mais. Então aqui a gente não tem tanta coisa, tanto segredo com o repositório, mas é um negócio muito tranquilo da gente trabalhar. Se você já conhece a parte do Git, é muito bacana. E só mais uma coisa que eu acho válido, vocês também podem alterar arquivos direto por aqui, tá? Então eu posso vir aqui, ó, fazer upload de arquivos, ou eu posso vir aqui, um novo arquivo.txt. Ele vai me permitir criar o arquivo aqui, ó. E aí eu crio o arquivo e consigo fazer o meu commit aqui direto na minha branch, sem precisar usar o meu Visual Studio da minha máquina, o meu VS Code na minha máquina, sem precisar passar pelo terminal. Então, se for uma alteração pequena, aqui é o caminho. Vai te ajudar bastante, tá? Então, assim, eu não quero deixar esse vídeo longo, porque eu acho que para a gente falar um pouquinho, mostrar, explicar detalhes, configurações do repositório, isso aqui é tranquilo, é suave, e a gente tem um curso de Git para complementar. Então, era isso que eu queria trazer para vocês sobre repositório, que a gente tem aqui principalmente esses dois tipos de repositório dentro do Azure DevOps, TFVC e Git. TFVC para coisas legadas, Git para coisa atual. E a gente conseguiu ver também as principais configurações, como a gente configura a política. A gente pode voltar aqui depois quando a gente tiver um pipeline de build, por exemplo, e a gente poder ter uma política de pull request que valida uma build. Eu acho que daí o negócio fica mais legal, né? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então vamos caminhando e depois no final a gente faz uma POCzinha juntando tudo. Talvez a POC até possa ser numa live. A gente revisa essas coisas e monta uma POC numa live. O que vocês acham? A ideia me parece interessante, hein? Mas vamos continuar aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Não esquece de deixar nos comentários também o que você espera. E também comenta essa ideia. Da gente fazer uma POC final numa live
mostrando tudo, a gente fazendo tudo junto, com sugestão de vocês. O que vocês acham? Deixa aí. Espero vocês nos próximos vídeos. Aquele abraço.